Oi, gente, bom dia. Eu sou a Kelly aqui do Espaço Hábitat e hoje eu tô aqui para a gente conversar com a Ana Paula. A Ana Paula é fisioterapeuta e trabalha com microfisioterapia e hoje nós vamos entender um pouquinho melhor o que é isso. Kelly, eu sou fisioterapeuta, né, de formação, trabalho com a microfisioterapia desde 2013, fiz a formação em Londrina, no Paraná, né. Essa técnica é uma técnica muito nova no Brasil, né, tem mais ou menos 15 anos no Brasil, é uma técnica francesa, né, foi criada por dois fisioterapeutas franceses, o Daniel Grosjean e Patrice Benini. A microfisioterapia, ela tem um olhar, é uma técnica diferente porque ela trata o indivíduo como um todo. Nós olhamos para o paciente de uma forma integral, em sua totalidade, né? Então, a gente avalia a causa, a origem, né? O paciente, quando ele chega no consultório, ele sempre traz uma queixa, um sintoma, né? E essa técnica a gente consegue identificar o que está gerando, o que está causando esse sintoma. A gente busca a origem, né, a raiz do sintoma. Então, a microfisioterapia, eu faço uma palpação no corpo do paciente, porque o nosso corpo, que ele registra toda a nossa história de vida, né? As nossas células, elas têm capacidade de registrar todos os conflitos que a gente já viveu ao longo da nossa vida, né? O nosso corpo, ele consegue se auto-reparar diante a várias agressões. Se a gente for pensar, o nosso corpo, ele sofre várias agressões ao longo do nosso dia e da nossa vida. Seja por conflitos emocionais, que são a grande maioria, mas também por vírus, bactérias, ondas eletromagnéticas, radiações, medicamentos que a gente toma a longo prazo, todos esses elementos, eles vão gerando toxicidade dentro do nosso corpo, que pode gerar também sintomas, né, no nosso corpo. Isso daí você fala ao longo da vida. Ficam registros no nosso corpo de tudo aquilo que a gente vivencia e experimenta, tanto no campo emocional quanto em relação ao estado físico mesmo, doenças e tudo mais. Essas agressões, elas atingem os nossos tecidos, seja tecido muscular, articular, vísceras, órgãos, glândulas, né? Então, depende de como a gente vivencia esse conflito. Se eu vivi um conflito emocional, por exemplo, na infância, né? Eu presenciava, por exemplo, muitas brigas dos meus pais. E a criança, né, a mentalidade a criança é muito emocional, ela se envolve muito, ela absorve muitas questões desse ambiente, né? Então, se ela presenciava muito essas agressões, pode ser agressões verbais, não somente físicas, né? Um ambiente mais pesado. No ambiente, isso, nesse ambiente, o que acontece? Essa criança, ela pode desenvolver um sintoma diante a toda essa cena que ela absorve, né, em relação ao conflito com os pais. Que tipo de sintoma? O sintoma vai depender de como ela vivenciou. Se ela teve um medo da separação dos pais, por exemplo. Se eu tive um medo da separação, a gente tem um tecido que a gente trabalha que chama ectoderma, que tem relação com os conflitos relacionais e que envolve a nossa pele, a perda de contato, o medo da separação. Então ela pode desenvolver, por exemplo, uma alergia de pele. Porque foi o olhar dessa criança diante a essa situação. Você está descrevendo uma situação de origem, né? Descrevendo uma origem de um problema que pode gerar outro que aparentemente não tenha nada a ver, né, para a pessoa. Sim. E o interessante, Kelly, é o seguinte, essa origem, não necessariamente, ela vem agora, no momento presente. Né? Muitas memórias, né, que esses tecidos eles registram, vêm de ancestrais, de hereditariedade, né? Então, conflitos que foram vividos pelos nossos pais, os nossos avós, questões que para eles foram complicadas, foram difíceis naquela época, e fica armazenado, né, registrado no DNA. E essa informação ela vai passando para as outras gerações, né? E quando nós vivemos um conflito parecido com o que os nossos pais viveram, por exemplo, vamos pegar um exemplo, meu avô teve uma perda de identidade na história dele. O
que é a perda de identidade? Ele se sentiu desvalorizado, ele foi agredido moralmente. Alguma situação na vida dele, ele sentiu que o mundo dele desabou. Eu perdi tudo, nem sei quem sou eu, por exemplo. Essa questão, essa perda de identidade dele pode refletir na minha vida hoje e impedir um resultado meu hoje. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, né? Então, essa memória ela fica registrada em algum tecido, né, do corpo. E a microfisioterapia, através dessa palpação, tem como a gente identificar onde existem essas memórias, através de uma tensão, a gente sente uma tensão no tecido. A microfisioterapia é essa técnica que a gente identifica a causa, a origem, existe uma raiz. O sintoma ele é consequência. Qualquer sintoma, qualquer queixa que o paciente traz, seja uma enxaqueca, sinusite, rinite, alergias de pele, depressão, ansiedade, todos esses sintomas são consequências de alguma situação, de algum agressor que chegou e que meu corpo naquele momento não conseguiu lidar. Porque se a gente pensar, a gente tem uma cicatrização que é natural do nosso corpo, é um processo natural de autorreparação. Então, se naquele momento de vida, seja na infância, seja na adolescência, ou até mesmo na vida adulta, se eu vivo um conflito que para mim, naquele momento, a minha imunidade estava baixa e foi muito difícil, impactante para eu lidar com aquela situação, é nesse momento que os tecidos, eles registram essa memória. Precisa ser algo que realmente impactou, que gerou, e que meu corpo naquele momento não conseguiu lidar. E aí a imunidade abaixa e pode gerar alguns sintomas, né? Nessa época de pandemia, né, eu tenho sentido muito as mães com as crianças, né? As crianças pequenas em casa, as crianças em isolamento, então elas estão muito agitadas, né? E as mães estão sofrendo muito também, porque são mães que trabalham fora, né, e que agora elas precisam ficar mais em casa. Eu percebo que é o seguinte, a criança até os 3 anos de idade, ela vive uma fusão com a mãe muito grande, é como se eles fossem uma pessoa. Então, o que acontece? Todas as emoções da mãe, essa criança ela está sentindo, né? Então, eu tenho recebido muitas crianças com dificuldade para dormir, crianças muito irritadas, nervosas, chorando muito, né? Então, assim, um pouco também é tudo que a gente está vivendo, né? Tem essa questão do ambiente, né? Desse inconsciente coletivo que a gente fala, esse grande medo, né? Que fica, né? No nosso campo aí. E essas crianças, elas estão mais medrosas, né? Então, o que acontece? O que eu percebo? Eu preciso trabalhar a criança, mas eu preciso trabalhar também a mãe. A gente precisa trabalhar essa família. Porque os pais podem estar passando por alguma dificuldade financeira, né? E essa criança, ela sente essa ansiedade dos pais. As mães que trabalham fora e que às vezes não estão conseguindo, né, sair de casa para trabalhar, tem toda essa questão, né, com elas, né, de valorização dessa parte profissional delas também, dessa essência dela, da identidade dela, né? Se ela não consegue estar trabalhando, isso reflete muito, elas ficam muito nervosas também, né? Então essa criança, ela está sentindo, ela sente tudo isso no ambiente, né? E esse é um caso que eu tenho recebido bastante, de medo, de irritabilidade dessas crianças, dificuldade para dormir, as telas também de computador, né? As crianças estão muito voltadas para essas telas, né? Então, essas ondas eletromagnéticas, né? É um agressor também, né? Que afeta muito a mente das crianças, né? Elas ficam muito irritadas também. O estilo depende muito do que ela está recebendo de informação dessa tela também, né? Os jogos eletrônicos, né? Então, a longo prazo, gera todo um desequilíbrio nessa criança, a nível emocional, mental e vai chegando a nível físico, né? São crianças que podem desenvolver sintomas, por exemplo, de
não só de irritabilidade, mas também de quadros depressivos, né? Alguns sintomas físicos também, posturais, né? Alteração da postura. Eu vejo muitas crianças que têm toque, né? Muito tique nervoso. É muito comum. Crianças com tique nervoso, piscando muitos olhos, né? Abrindo, né, a boca, porque o movimento ali, se a gente for pensar o movimento que eles fazem nos jogos, né, é um movimento que coloca, é como se ele entrasse na cena daquele jogo e vivesse uma realidade ali diferente. Então eles se envolvem muito. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse ambiente que essas crianças estão inseridas. A qualidade, né, do que estão recebendo. A qualidade, né. Então, eu tenho percebido isso também. E quadros de depressão, né? Tem muitas pessoas com quadro depressivo, com muita tristeza. E o interessante é que quando a gente avalia esses quadros de depressão, tem muita perda de território. O que é perda de território? Eu perdi meu trabalho, eu perdi minha casa, eu perdi meu casamento, estou tendo muitos conflitos conjugais também, né? Sim. Então, tudo aquilo que é considerado da pessoa e que ela sente que está perdendo, né? Então, isso é como se fosse um desabamento mesmo. E agora, né? O que vai ser da minha vida? Perder o controle também entra na perda de território, né? Porque perder o controle da minha agenda, não posso ir e vir, né? Perder a liberdade, tudo isso. Então, se a gente for analisar, nossa, tem muita coisa acontecendo nesse ambiente e que reflete em todos, né? Reflete na mãe, no pai, nas crianças, né? E a microfisioterapia, como eu disse, a gente investiga a causa, né? Então, assim, as gestantes, por exemplo, né? As gestantes, elas sentem muito também, né? Se foi uma primeira gravidez, os grandes medos, né? Dessa primeira gravidez, do novo, né? E esse medo que a gente está vivendo agora, então isso tudo interfere ainda mais nessas gestantes, né? Por causa da pandemia também, o medo da morte, o medo da perda, o medo desse novo que vem, o que pode vir, né? Então, a gente trabalha tudo isso na microfisioterapia. Todas essas questões emocionais que atingem o nosso físico, né? Gerando sintomas. Que bom, muito grata pelos seus esclarecimentos. E pessoal, nós vamos colocar o contato da Ana Paula aqui no vídeo, na descrição do vídeo. Quem precisar entrar em contato com ela é um importante auxílio que a gente traz para a nossa vida, para a nossa saúde, no nosso campo sensível, emocional, psicológico e físico também, como ela bem explicou. Um abraço, então, até a próxima!